Pode curvar a sua cabeça aí, deixa eu orar por você. Talvez você entrou triste, abatido, precisando do favor do Senhor, precisando de um milagre, precisando que Deus toque em áreas na sua vida. Talvez você veja com essa expectativa. E se for, eu creio num Deus que faz milagre, Ele vai fazer agora na sua vida. Curva a sua cabeça, Senhor. A sua presença está neste lugar, Senhor. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa que adentrou aqui, talvez com um problema enorme, e veio na estrada dizendo bem assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir sua voz hoje, Senhor. Eu oro por ele, eu oro por ela nessa hora. Que o Senhor possa tocar onde ninguém consegue tocar. Se for uma enfermidade, que ela seja curada agora, que ele seja curado agora. Se for, Senhor, uma angústia, se for um problema, uma provação, que ele consiga, no nome de Cristo Jesus, passar e chegar até o fim dizendo que o Senhor o ajudou. Pai, nós abençoamos a todas as pessoas. Talvez alguns entraram aqui preocupados com o dia de amanhã, segunda-feira, de uma conta, Senhor, que tem que pagar, de um compromisso que tem que cumprir, e ele ou ela não vê caminho nenhum, lugar algum, Senhor, que possa ajudá-lo. Mas eu oro no nome de Jesus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que traz a provisão. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, trazer para essa pessoa agora, Senhor. Mas que ela possa dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. É a nossa oração hoje, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem trouxe a Bíblia, levanta que eu quero ver. A Bíblia que eu pedi, levanta assim. Quem trouxe o caderninho e a caneta, levanta que eu quero ver. 1, 2, 3,5. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Tiago. Tiago, muito fácil de achar. Vai no índice, procura lá a página. Você vai em Apocalipse e vai voltando, que é mais fácil. Tiago. Tiago. Ai, cheguei a gelar agora. Desligou, falei, pronto. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tiago. Nós vamos fazer, irmãos, hoje diferente. Eu vou tentar expor essa carta em 2 ministrações. Vou tentar. Aí você vai lá, Apocalipse, Judas, João, aí vai voltando, e você vai cair lá em Tiago. Aí você vai precisar ficar com a Bíblia aberta durante toda a ministração. Aos irmãos que não conseguem talvez acompanhar aí pela Bíblia, eu pedi aos meninos que projetassem aqui para mim, que vai ser de grande valia também, mas eu gostaria que você riscasse a sua Bíblia, que você anotasse aí, e que você fosse ministrado pelo Senhor, no nome de Cristo Jesus. Esse texto, essa carta, ela é uma carta prática. É tipo assim: entreguei minha vida a Cristo Jesus, e daí? O que eu faço agora? Aí Tiago se apresenta e fala assim: vou falar para você que entregou sua vida a Jesus, para você que é crente, como é que tem que ser o seu comportar, como é que tem que ser o seu caminhar diante do mundo em que você vive. Essa carta de Tiago, ela é considerada a carta os provérbios do Novo Testamento. Tiago é uma carta prática. O que eu preciso fazer como crente? Aí Tiago vai dizer. Então, se você procurou alguma vez na sua vida o que o crente tem que fazer, como é o comportamento do crente de forma prática, está aí, nesses 5 capítulos de Tiago. Eu vou tentar falar o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos conforme eu for ministrando, e aí você vai prestando atenção aí na sua Bíblia, tá bom? Também. Quem é esse Tiago? Essa é a hora onde muitas pessoas rupia, como fala lá no interior, lá de Itamaraju, rupia, porque esse Tiago não é o apóstolo Tiago. Lá em Atos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que o apóstolo Tiago, o apóstolo discípulo de Jesus, Tiago, ele morreu, e é impossível um morto escrever, né? Nós os cristãos não cremos que mortos escrevem, telegrafam ou fazem algum tipo de coisa. Nós os cristãos, nós não cremos nessa prática.
Mas esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. O irmão de Jesus escreveu essa carta aqui, e é muito interessante que esse irmão de Jesus escreve essa carta, e lá em João, não precisa abrir sua Bíblia aí não, só fica com a carta de Tiago aberta. Lá em João, no capítulo 7, no versículo 2 e o versículo 5, diz como é que esse irmão de Jesus se comportava antes de Jesus morrer e ressuscitar. João, no capítulo 7, versículo 2 e 5, diz bem assim, ó: e estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos, disseram-lhe, pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam que Jesus de fato era o Filho de Deus. E dentre esses irmãos está esse moço que escreveu essa carta aí, que nós vamos expor agora. O irmão de Jesus não cria nele, eles só passaram a crer em Jesus depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, Tiago se reúne com os 120 ali na descida do Espírito Santo e crê que de fato aquele lá que morreu e ressuscitou era de fato o Filho de Deus. Mais tarde esse moço, esse irmão de Jesus, tá? Jesus tinha irmãos, tá, irmãos? Diga comigo, Jesus tinha irmãos. Tinha, tá, irmão? Irmão mesmo. Jesus tinha irmão, tá? Tá? Vocês entenderam, né? Jesus tinha irmãos, viu? Filha de Maria, tá? Filha de Maria. Maria teve outros filhos, tá? Irmão de Jesus. Tá bom? Amém? Quem está dizendo isso? É a palavra de Deus, tá? É porque parece que Maria não teve outros, teve outros filhos, tá, irmão? Está escrito na Bíblia, tá bom? Os irmãos me entenderam? Vocês entenderam direitinho? Então tá bom, então. Maria teve outros filhos, além de Jesus, tá? Então vamos lá. E aí mais tarde esse irmão de Jesus se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém, e é maravilhoso, que ele começa a carta de uma forma muito maravilhosa. Tiago 1:1, está aí a Bíblia aberta, diz bem assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, olha só, mesmo sendo irmão de Jesus, imagina que você fosse irmão carnal de Jesus, que você fosse filho de Maria e fosse filho de José, como é que você andaria na rua? Você chegaria, eu digo por mim, tá, irmãos? Eu chegaria nos lugares e falo assim, aqui minha credencial. Quem eu sei? O Wellington. Mas que Wellington? Irmão de Jesus. Irmão, quem ia me aguentar? Tiago, irmão de Jesus, nascido de Maria, do Filho de Deus, assim, meu Deus do céu. Mas não, ele começa dizendo, Tiago, começa a carta dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago não dá uma carteirada. Tiago diz, quem está escrevendo essa carta sou eu. Pode deixar, Thales, aqui, pode deixar o versículo aí. Quem está escrevendo essa carta sou eu, não irmão de Jesus, mas servo do Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aí ele chama atenção para os destinatários, para quem que era essa carta. Eram para os irmãos que estavam sendo perseguidos na época. Eram irmãos que foram dispersos. Quando Jesus morre, que Saulo começa a perseguir aqueles cristãos todos ali, os irmãos dispersam, todos eles. E Tiago escreve para esses irmãos que estavam dispersos. E aqui tem uma coisa muito maravilhosa, muito generosa da parte de Deus. É um povo especial, os crentes, sim ou não é? Se é verdade ou não é? Quem aqui é abençoado por Deus, diga um amém assim. Os cristãos, irmãos, é um povo muito, muito, muito abençoado por Deus, mas não imune aos problemas. Tiago começa a escrever para aquele povo que estava fugindo, da perseguição, e começa a explicar como é que deveria ser aquela situação daqueles irmãos.
Aí o Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, diz bem assim, olha, aí Tiago, ele é muito maravilhoso, simples, singelo, fácil de entender. Ele diz bem assim: meus irmãos, tende por grande gozo, por grande alegria, o passardes por várias tribulações. Irmãos, nós estamos lendo a Bíblia, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago fala bem assim para esses irmãos que já estavam sendo perseguidos: os meninos, vocês estão sendo perseguidos? Fica bem feliz. Todos os que quiserem de fato viver a pureza do Evangelho serão perseguidos, serão provados. E a Bíblia vai dizer que as perseguições, elas são de vários tipos, de várias cores. Há perseguições e aprovações, irmãos, que nós passamos, que muitas vezes a gente nem sabe, assim, que é uma provação, assim. Às vezes está faltando uns R$2, assim, aí você fala assim, só R$2, não tem problema não. Só que às vezes está faltando 13 violetas, meu Deus do céu, parece que não vai acabar nunca. O texto ali, a palavra no original, ela vai dizer que o crente, o cristão, ele vai ter todos os tipos de provação que se possa imaginar. Às vezes ele está passando por provação que ele nem percebe que está passando. Mas às vezes, ele passa por provações que Deus de misericórdia, que luta. E aí Tiago vai dizer também que as provações podem ser de duas formas. Provações em meio a circunstâncias, uma doença que chega, uma catástrofe que chega, provações por meio das circunstâncias, ou provações por meio da relação com pessoas. Oh, glória! Provações porque você tem que relacionar com um parente complicado, tem que relacionar com um colega, tem que relacionar com um irmão. Há provações que passam na nossa vida. Aí ele vai dizer, nesse texto, que ele diz que as provações, elas são o quê? Passageiras. Tiago vai dizer, olha, tenham por grande gozo, fiquem felizes por essa provação passageira, porque toda provação tem data de começo, mas também tem data de término. O problema é que quando a gente está dentro de uma provação, parece que aquilo não vai acabar nunca. Eu não sei se você já teve essa sensação de quando você está sendo provado uma doença ou alguma coisa, parece que você viveu a vida toda dentro daquilo, mas não. Lembre-se, todos que estão aqui essa noite, que a aprovação, ela tem a data de início, mas ela também tem data de término. E é isso que o Tiago vai dizer. E ele vai dizer também que as provações são o quê? Pedagógicas. Ele vai dizer, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. É igual os meninos assim que gostam de ir na academia, assim, igual eu, assim, adoram academia. Gente, o trem mais maravilhoso do mundo é tal da academia. Academia é um negócio assim que Deus inventou a academia. Gente, foi Deus que falou assim, ideia maravilhosa, vou inventar uma academia. Pegar aqueles pesos assim e levantar aqueles... Gente, aquilo é muito maravilhoso. Gente, aquele negócio assim é sensacional. Academia é um negócio assim que... Oh, glória! Aquilo é maravilhoso demais, hein? Aí no outro dia você não consegue levantar, tem que tomar Dorflex. Tem que... Oh, meu Deus do céu! Ele vai dizer que as provações... Por que eu falei da academia? Porque é um machucado de um músculo que o faz ficar mais forte, maior. Aí você pode também fazer uso de uns negócios meio complicados assim, que batem em cavalo e tal também. Aí todo mundo vai olhar para você e falar assim, bomba, né? Nada, genética. Genética. Aí a gente diz, é mesmo, sua genética é boa, né, meu querido? Genética boa. Ele vai dizer que as provações são pedagógicas. A gente é provado não porque Deus gosta de ver-nos sofrer. Porque às vezes parece que a gente tem a sensação que Deus gosta de ver a gente sofrer, mas não. Deus está, irmãos, esculpindo em nós o caráter do seu Filho, esculpindo Jesus em nós. Ele, Jesus, aprendeu pelas coisas que sofreu. É como você pegar uma pedra bruta assim e passar uma na outra, raspar e bater uma na outra, até ficar do jeitinho que precisa ficar. Mas quando ali, aquela pessoa está ali marretando aquela pedra, fazendo alguma coisa, quando termina
a obra é perfeita. Portanto, saibam que todos vocês que estão aqui essa noite, que todas as provações que vocês passam, que nós passamos, têm um único propósito: nos ensinar a ser parecidos com o Filho Jesus Cristo. É para você ser parecido com Jesus. E é isso que Tiago está querendo dizer aqui, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa boa obra. Mas pastor Wellington, quando a gente passa por provação, como é que a gente fica o coração? Triste, moá, caladinho. E Tiago vem e exagera dizendo bem assim: fiquem felizes pelas provações que vocês estão passando. E isso para nós os cristãos, irmãos, é uma coisa muito sobrenatural, no que tange as lutas e as provações. Por quê? Porque ninguém consegue viver a provação feliz por si só. Uhul, estou sendo provado, uhul, que alegria, uhul, chegou doença, uhul, que bom, que felicidade, uhul, me passaram a perna, que alegria. É impossível. E é isso no cristianismo, na Bíblia, que nos encanta. Porque humanamente falando é impossível passar por uma provação e ficar feliz. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, nos ajuda a passar por todas essas provações. E lá dentro, mesmo passando por essas lutas, e mesmo muitas vezes nem ouvindo a voz de Deus, nós temos plena convicção que Deus está ao nosso lado e nos ajudará. Somente Deus é capaz de capacitar-nos a passar por tantas provações. Aí, ao seguir o texto, ele vai dizer como é que você vive com sabedoria e como lidar com as provações. E é uma coisa muito interessante, quando passamos por provações e por provas, a primeira coisa que a gente pergunta é bem assim: meu Deus, que pecado eu cometi? Onde foi que eu errei? Gente, por que eu estou passando isso aqui? Eu tinha uma patroa pequenininha assim, era desse tamanhozinho assim ela, ó. É assim não, mas assim ela era, é verdade. Uma cearense assim, uma braba, irmão. Pensa numa cearense, era brava demais. Trabalhava numa loja de calçados. A mulher era brava demais. E aí quando, às vezes, ela perdia alguma coisa, ela fala assim: meu Deus do céu, quem foi que eu roubei para perder isso aqui? Quem foi que eu passei a perna em quem? Deixa eu ver aqui, gente, que não tem condição de eu perder esse dinheiro, não. É uma coisa já nossa, de procurar erros, pecados e defeitos em nós, quando nós passamos por provação. Mas lembre-se, todos nós que estamos aqui essa noite, muitas vezes o cristão passa por provação, não por coisas erradas que ele fez, pelo contrário, nós passamos por provações e por perseguições, porque fazemos exatamente a coisa certa. E isso não bate na nossa cabeça. Porque nós temos a ideia que provação é um castigo que Deus está nos dando. Mas Deus nos ensina que pela provação é que nós seremos igual a Jesus Cristo. Então a primeira coisa que você precisa desencanar da sua mente, do seu coração, é que essa luta em que você passa, a provação em que você passa, provavelmente não foi porque você fez alguma coisa errada, mas com certeza foi porque você fez o certo. Com certeza foi porque você fez o certo. Aí Tiago, lá no versículo 12, ele vai dizer bem assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. No versículo 12, olha só: suportar a provação com paciência. Suportar a provação com paciência. E aqui eu quero fazer uma pergunta, porque já é uma tradição, principalmente de nós os brasileiros, acerca dessa frase. Olhem aqui para mim, todos vocês. Vocês acreditam que Deus possa provar uma pessoa além do que ela possa suportar? Mas o provérbio é: Deus não nos prova além das nossas forças. Como é que é o nome daquele moço do Galo que diz assim: mentira, ouviu? Como é que é o nome dele? Hoje tem um videozinho lá, seu jogador de futebol, que aposentou, que era do Santos, daqui a pouco eu lembro. Deus nos prova
além do que podemos suportar, sim ou não, a Bíblia diz que Deus sim, irmãos, sim, Deus nos prova e ultrapassa os nossos limites, e Ele faz isso sempre. E eu vou trazer isso aqui para os irmãos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1 e verso 8, posta aí para mim, por favor, Thales. Vai dizer que Paulo estava passando num momento muito grande. Ele estava dentro do navio, as tempestades, ele já estava muito tempo ali. Aí ele vai dizer que vê se está aí, Thales, 2 Coríntios 1 e 8, o próximo aí. Tá não? Tá, pronto. Ele vai dizer bem assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo estava com aqueles homens dentro daquele navio, dizendo bem assim, a provação que nós passamos ali, ela foi tão grande, tão grande, tão grande, e ela era maior do que a gente podia suportar. Sabe aquele dia em que você disse bem assim, Deus, eu já não aguento mais? Aquele foi o seu limite, e parece que a luta não diminuiu porque você disse isso. No que tange a provação, Deus, sim, irmãos, nos prova além do que a gente pode suportar. Sempre nos prova além do que a gente pode suportar. Sim, as lutas, as tribulações, elas vêm e são além da nossa força, além do nosso limite físico, além do nosso limite emocional. Constantemente o nosso limite chega ali, e o que acontece? A luta não acaba. Não acaba. Aí, 2 Coríntios 1, 9 e 10, Paulo vai dizer por que é que Deus permite que passamos, que Ele nos dá aprovação muito além do que a gente pode suportar. Ele disse bem assim, portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará. O que Paulo está querendo dizer? Por que é que Deus ultrapassa o nosso limite físico, emocional, espiritual, no que tange a provação, no que tange a luta? Para você ver que você tem limites, e que há lutas que somente Deus para te ajudar. Talvez você passou por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, e agora quando você olha para trás, você fala assim, meu Deus, como é que eu consegui? Você não conseguiu não. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você provavelmente chegou no seu limite. E aí tem um teólogo muito espetacular que ele diz que há momentos na vida da gente em que a gente parece que está preso num fio invisível de Deus. O que Paulo está dizendo é que Deus permitiu que aquele terremoto, aquele maremoto, aquelas coisas todas fossem mais fortes do que ele poderia suportar. Para quê? Para que nenhum deles viesse se gloriar depois e dizer, olha, eu consegui. Mas ele vai dizer aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, vai dizer, portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. O que Paulo estava dizendo era, é certo que nós vamos morrer. Nós vamos morrer, pessoal. Vamos morrer, acabou, encerrou. Mas, que não confiássemos em nós, mas em Deus que nos ressuscita dos mortos, que ressuscita dos mortos. O que Paulo estava querendo dizer? Que muitas vezes confiar no próprio braço, confiar em si, não é tão seguro, mas confiar num Deus que pode todas as coisas é o que nós precisamos fazer. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus aí? Você pode aplaudir Jesus aí? Você pode aplaudir Jesus? As provações nos ensinam principalmente o reconhecimento de que somos fracos, que somos limitados. Quando você olhar assim, meu Deus, não aguento mais não, parabéns, parabéns. E que as nossas forças podem muita coisa, você pode ser resistente em muita coisa,
mas chega a ponto em que você diz bem assim: oh Deus, só o Senhor, só Deus agora para me ajudar, só Deus agora para me ajudar. Se eu não segurar na mão de Deus, ou melhor, eu não consigo nem segurar na mão de Deus, é Deus que tem que segurar na minha mão, porque não vai ter jeito não. Aí Deus fala bem assim: agora é que o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Muitas vezes nós achamos que fraqueza nesse texto é pecado. Não, não. Fraqueza nesse texto é dizer bem assim: olha, cheguei no limite e já não aguento mais. E aí o poder de Deus é que se aperfeiçoa de fato na fraqueza. Deus não está à procura de super-heróis. Deus está à procura de super necessitados. Quem aqui essa noite é um necessitado de Deus? Deixa eu ver, quem é necessitado de Deus? Eu sou necessitado, eu preciso de Deus a todo momento. A todo momento, a todo momento. Deus usa a provação como uma prova, para que você de fato possa ser o quê? Aprovado. E por que a gente faz essa confusão, pastor, com provação? E que a gente acha que Deus prova, Deus não prova além do que a gente possa suportar. Na verdade, irmãos, a Bíblia não fala sobre provação, o que a Bíblia fala é sobre tentação. Diferente de tentação, o que é tentação? Tentação, ela sim é proporcional às nossas forças. A tentação é proporcional às nossas forças. Por quê? Porque nós já temos a natureza de Cristo Jesus. A provação tem mais a ver com um professor que aplica uma prova para saber se você entendeu a matéria. E o que é a tentação? A tentação é seu colega que oferece cola, porque você não entendeu a matéria direito e você precisa terminar o ano e não pode tirar menos que 6 ali naquela prova. Entendeu? Provação de tentação, a diferença? Então provação é o professor que explicou a matéria e disse: vou ver se esses meninos aqui agora aprenderam. E aí o menino aprendeu, e aí tem um tentador, nos enviar de Deus, Beth, na nossa vida, para nos oferecer uma cola, para que a gente possa seguir adiante, mesmo sem ter o conhecimento, E aí, lá em 1 Coríntios 10 e 13, que fala, que é o texto, que diz bem assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, no que tange a tentação, Deus não permite que nenhum de nós sejamos tentados além do que a gente consegue suportar. Então, no dia em que aconteceu um acidente no que tange ao pecado na sua vida, deixa eu te falar uma coisa: pastor, eu estava fora de mim. Pastor, eu nem vi. Mas quando eu já fiz. Todo nascido de novo, quando ele começa a praticar alguma coisa que ele está sendo tentado, tem um negocinho lá dentro, assim: ô moço. É muito interessante, o dia que eu estava dando aula hoje, eu lembrei, que é do pica-pau, né? Tem o capetinha, né? Tem um capetinha de aqui, né, Diego? De esquerda, tem um capetinha e um anjinho no pica-pau, né? Faz o capetinha. E o anjinho faz. Aí o outro pastor disse bem assim, eu vi ele falando sobre esse capetinho, esse anjinho, que ele falava bem assim: eu achava que eu tinha um capetinho na orelha esquerda e um anjinho na orelha direita. Aí depois eu descobri que esse capetinho, que esse anjinho, sou eu. Não é um capetinho que fica falando na minha orelha aqui, não. Sou eu mesmo. E Tiago vai dizer isso mais lá à frente. Então, no que tange a tentação, sim, Deus não permite que nenhuma tentação você passe por tentações que você não possa suportar. E Tiago vai dizer sobre a tentação lá no versículo 13 e 15. O que ele vai dizer sobre a tentação? Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vocês estão vendo aí o que Tiago está ensinando? Ele diz que a tentação, ela nunca vem de Deus. A tentação é um obstáculo, é algo trago pelo próprio Satanás, que encontra em nossa carne motivos para pecar.
Satanás jamais apresentará para você uma coisa onde você não é tendencioso a praticar. Digamos que aos irmãos aqui que gostam de comida japonesa, por exemplo, vocês estão de parabéns. Deus abençoe vocês que gostam de comida japonesa. Acho muito bonito uma pessoa que consegue comer a comida japonesa. É um povo muito bonito, assim, eles fazem uma boca boa, assim, né? Você já viu um pessoal que come comida japonesa? Quem gosta de comida japonesa aí, levanta a mão aí. Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe. Quem odeia comida japonesa, levanta a mão que eu quero ver. Deus te abençoe mais ainda. Uma pessoa, vamos lá. Imagine que você fala assim, meu Deus, comida japonesa. Meu Deus, você está vulnerável à comida japonesa. Satanás nunca vai me tentar com comida japonesa, irmão. Eu já tentei gostar daquele negócio assim, mas aquilo cria vida dentro da minha boca. É verdade, cria vida e mexe, e cresce, e cresce, e cresce. Não vou conseguir engolir. Aquele gosto de alga assim, maravilhoso, né? Deus abençoe vocês que gostam de um peixinho cru assim. Já uma fraldinha na churrasqueira. Mudemos de assunto então. Satanás nunca te tentará na área em que você não é vulnerável. Satanás nunca trará para você, Wellington, estou passando aqui com uma bandeja de peixe cru, Wellington. Mas, se for aquela carne bem de pobre, do vizinho que está assando lá, porque tem uns vizinhos também que é enviado, né, irmão? Eu acho que eles pegam a gordura e jogam no carvão para matar a gente lá em casa. Sabe aquele churrasco do vizinho? O vizinho está fazendo churrasco. E eles provavelmente estão com a barriga bem cheia, eu já fico imaginando. Já comeu, já tem umas 2 horas que eles estão comendo aí. Então deve ser que ninguém está comendo mais nada lá, né? E eu aqui passando por necessidade, Senhor. Ele diz que a tentação nunca vem de Deus, mas são obstáculos evidenciados por Satanás de áreas vulneráveis que há em nós. Áreas vulneráveis que há em mim, que há em você. Áreas vulneráveis em que a gente precisa muitas vezes estar atentas a ela. Atentas a essas áreas, pastor. Então qual que é a diferença entre ser provado e ser tentado? A provação vem de Deus para o nosso bem, para sermos parecidos com Cristo Jesus. A tentação vem de nós mesmos, do mundo ou de Satanás. A provação vem para nos aperfeiçoar, a tentação vem para nos destruir. Não chame de provação a tentação e não chame tentação de provação. E aí Tiago, lá no versículo 17, vem explicar para a gente o que de fato é a religião verdadeira. Ele vem dizer que a religião verdadeira é quando a sua vida é centrada onde? Na palavra de Deus. Olha só, ele diz lá no versículo 17 e 18, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua própria vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Lá no versículo 21 de Tiago, diz bem assim, pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundice, e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E aí Tiago pega muito pesado. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla-se no espelho, o seu rosto natural, e contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Quando você veio para a igreja, que você olhou lá no espelho, assim, olhei, quando você deu as costas, você lembra como é que estava? O que o Tiago está dizendo é que aquele que vem para a igreja domingo à noite, ouve a pregação cantada, ouve a pregação falada, e não pratica as palavras deste livro, engana a si próprio.
engana a si próprio. E ele vai dizer depois, quando o meu relacionamento é governado por essa palavra. Lá no versículo 19 e 20, ele diz bem assim: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer é que todo homem, o homem aqui não é o homem macho não, é todos os seres humanos, sejam, pode voltar lá atrás, aquele outro versículo lá, seja primeiro pronto para ouvir. Fala comigo, pronto para ouvir. Você é pronta para ouvir? Você é pronto assim para ouvir? Quer ver como é que é você dentro de sua casa? Como é que é você dentro da sua casa? Você escuta para depois falar? Ou quando a pessoa começa a dizer assim, aqui. Aí Tiago vai dizer que os meus relacionamentos, ele primeiro precisa ser bem assim. Primeiro, pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. Tardio para falar. A maioria dos nossos problemas, irmãos, é criado por nós mesmos. E na maioria das vezes, é pelo que a gente falou. Você falou o que não devia. Você tinha até razão. Você estava certinha. Mas o jeito que você falou, acabou com tudo. Pronto para ouvir, tardio para falar. Mas eu vou explicar isso aqui melhor semana que vem. Pronto para ouvir, tardio para falar. Aí depois ele vai dizer que as nossas ações, elas precisam estar segundo a palavra. Aí ele vai dizer no versículo lá 26, que você está com a Bíblia aí, 26 e 27. Se alguém cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. O que Tiago está dizendo, ou melhor, o que Tiago não está dizendo? Tiago não está dizendo que se você refrear sua língua e fazer boas obras, você será salvo. É porque se a gente lê esse texto, a gente vai pensar bem assim, bom, se eu segurar minha boca e fazer boas obras, eu vou ser salvo. Não. Todos os seres humanos serão salvos somente mediante a Jesus Cristo. O que Tiago está dizendo é que a evidência de um salvo é, 2 pontos, ele segura a língua dele dentro da boca. Ela segura a língua dela dentro da boca. Ela refreia a língua dela dentro da boca. Está tratando da evidência da salvação. Uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo, o que precisa sair da minha boca a partir de agora? Primeiro, refreie a sua língua. Um crente não pode ter a língua solta. Tiago, nas palavras do pastor Wellington, está dizendo, um crente que aceita Jesus, não pode ter a língua solta, não pode ser língua grande, onde o corpo vai no caixão, e a língua vai no caminhão. Alguém que entrega a sua vida com Jesus, e é linguarudo, não combina. O evangelho não combina com língua grande. O que Tiago está dizendo é exatamente isso. Se você é crente, se você é cristão e não refreia a sua língua, a sua crença é vã. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. O que Tiago está dizendo, pastor, mas eu quase não falo, mas você digita. Que é pior ainda. Você manda indireta nos status do WhatsApp que eu sei. Do Instagram. Você manda indireta lá, né? O que Tiago está dizendo é, se você entregou a vida a Jesus, como é que você comunica? Como é que você comunica? Se você comunica mal, se você não refreia o jeito em que você fala, a sua crença é vã. Você não é crente, não. O que Tiago está querendo dizer é isso. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai, aí ele vai dizer, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O contexto aqui, irmãos, de órfão e viúva é bem diferente do nosso nos dias de hoje.
As viúvas naquela época, quando morriam os filhos e quando morria o marido, a mulher morria míngua. Ela morria lá necessitada. Naquela época o marido que morria era um desespero para aquela mulher. Mas o que Tiago está querendo dizer para nós os dias de hoje é que se você é um religioso, se você é um cristão, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você precisa no mínimo socorrer o próximo. E quem é o próximo? O próximo é o próximo. Não é um parente seu, não é um irmão. Pode ser um parente seu, pode ser um irmão seu, mas é um próximo que precisou de uma necessidade ali naquele momento. O que Tiago vai dizer é que uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, o mínimo que eu preciso fazer a partir de agora é socorrer alguém, socorrer o próximo. Ele vai dizer que religião verdadeira é você socorrer o necessitado, socorrer o próximo. É o coração aberto, fala comigo, coração aberto. Diga agora, mão aberta. Agora diga, bolso aberto. Aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, ele tem um coração aberto, ele tem uma mão aberta, ele tem um bolso aberto e ele tem a casa aberta. Não combina um crente avarento. Você é crente, mas avarento. Eu sou um crente, mas sou avarento. Não combina com o Evangelho. Uma vez em que você é devedor de Deus, de Cristo Jesus, nem combina a avareza com você. Não, eu vou fazer para mim. Só para mim. Vou fazer para mim, para mais ninguém. Não estou fazendo nem para mim, vou fazer para os outros. Não combina com crente. Não combina. Não combina a avareza para o crente. Esconder o chocolate no cantinho da geladeira, porque tem uns devoradores na sua casa que passa e come. Não combina com você não. Eu sei da luta que você passa. Lá em casa o devorador sou eu. Deus viu? O lugar na sua casa que você esconde os negócios para sua esposa não comer. Para sua namorada, para seu namorado, seus irmãos não comer, você compra escondido, leva na sacolinha assim, ó, atrás assim, Deus viu. Vamos lá, 20 minutos para eu encerrar. Aí ele pula, vou pular lá para o capítulo 2. Ele vai tratar da fé. Como saber se a minha fé é verdadeira ou se minha fé é falsa? E aí ele cria uma situação, Tiago, ele criou uma situação aqui maravilhosa. Olha só, no capítulo 2, ele vai dizer, Tiago 2, versículo 1 e 4, diz bem assim, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga, ou na igreja Moriá, de vocês, um homem com anéis de ouro no dedo, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali mesmo, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando pessoas com critérios errados? Irmãos, eu não estou pregando, estou lendo o texto. O que Tiago está querendo dizer? Que a verdadeira fé é aquela daquele cristão que não faz distinção, e nós fazemos muito isso nas nossas vidas. Tem essa pessoa aqui que é muito importante, tem essa aqui que é importante, tem essa aqui que é normal, tem essa daqui que é insignificante, aí eu não sei outra palavra, aí eu também não sei outra palavra. Costumamos classificar pessoas, e Tiago diz, não eu, que uma fé verdadeira é aquela que não classifica gente, seres humanos. Porque espera-se que um cristão, um convertido, olhe para os humanos como Deus os vê. Sem distinção, sem acepção de pessoas.
O que espera é exatamente isso. Quando você recebe o seu chefe num jantar na sua casa, aí você pega aquela louça chinesa, aquele jogo americano, aquele negócio assim, tal, lindo, maravilhoso, né? Aquele negócio assim, não, porque eu tenho que impressionar. Aí você dá aquela faxina na casa, assim, que negócio bom demais, assim. Porque vai lá, quem vai lá não é ninguém, é meu patrão. Então, já que é meu patrão, vou comprar lá aquela picanha cara pra caramba, como é que é o nome? Angus, como é que é o nome daquela? Tem uma picanha caríssima, boa, ela é pequenininha assim. Aí você compra ela. Não, porque quem vem aqui na minha casa, não, quem vem na minha casa. Aí vai outra pessoa que é menos importante assim na sua casa. Assim, não sabe falar direito, que o português varia. Você classifica pessoas no seu relacionamento? Se você classifica, Tiago está chamando a sua atenção. Tiago está dizendo que uma vez que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, espera-se que você trate muito bem todas as pessoas. Espera-se que você relacione muito bem todas as pessoas. Para eu ter minha fé testada, eu preciso ter e ver como Deus vê as pessoas. Assim diz Tiago. Aí depois ele vem dizer da fé morta, lá no capítulo 2, versículo 14 e 17, diz bem assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé verdadeira, ela não vem só, ela não trata apenas da causa, ela também trata do efeito. A causa é, sou salvo. O efeito é, porque sou salvo, faço boas obras. O que Tiago está querendo dizer é exatamente isso, que a fé de um cristão é provada pelas coisas que ele faz. Não é fazer as coisas para ter fé. É uma vez em que Cristo Jesus me salvou, tenho fé, por isso faço coisas. Deus me salvou, Deus me libertou, por isso eu vou à igreja. Se vocês estão vindo à igreja para ter fé, está errado. Por que nós vimos à igreja? Porque nós temos fé e praticamos. Porque fazemos bondade, caridade e todas essas coisas. Não é para sermos salvos, não. Se você estiver fazendo bondade para as pessoas, para ser salvo, pode parar, porque não vai te salvar. Nós fazemos bondade, caridade, seja lá o que for, porque já fomos salvos. E uma vez que fomos salvos, nós praticamos a nossa fé. Praticamos a nossa fé. A causa, sou salvo, e o efeito de eu sou salvo, o que é? Faço boas obras. Não combina o necessitado, ou alguém chegar até você e dizer bem assim: rapaz, eu estou com fome demais, lá em casa não tem nada. E se orar para a cara dessa pessoa e ter coragem de dizer assim: eu vou orar por você, meu irmão. É o que Tiago está falando, é o que o pessoal fazia. Rapaz, eu estou passando um aperto tão grande, tão perto de cortar minha energia lá em casa, a luz lá de casa. Ô irmão, vamos orar nós dois aqui, agarrar com Deus aqui, para aquele moço da CEMIG não cortar sua energia. Tenha fé, meu irmão, eu já passei por isso aí também. E eu venci, e você também vai vencer. Assim como Deus me ajudou lá naquela época, agora eu estou em abundância. Eu sei que você está passando, agora eu tenho muito, mas eu já passei por onde você passou. Deus vai te ajudar também. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que Tiago está querendo dizer aqui, essa conversa de Deus vai te ajudar também.
essa conversa de vou orar por você, essa conversa fiada aí, teórica, isso não combina com alguém que entregou sua vida a Cristo Jesus, porque quem entregou sua vida a Cristo Jesus, ele pratica boas obras. E ele não vai orar por quem está precisando, ele vai dar um jeito. Provavelmente chegou na sua vida alguém necessitado, talvez não de comida, talvez não de bebida, mas muitas vezes chegou muitas pessoas ao seu lado, precisando de um par de orelhas para que o escutasse, e você negou. Talvez chegou perto de você alguém que precisava de um abraço apertado, mas você estava agarrado demais. Fala rapidinho que eu estou agarrado demais. Talvez chegou alguém perto de você para vomitar uma angústia que tinha. Não queria seu dinheiro não, queria um relacionamento, uma conversa com você, mas ele era chato demais, ela era chata demais. O que Tiago está querendo dizer é que se você entregou a sua vida a Cristo Jesus e você nega aquilo que para você nada custa, você não é crente não. O que Tiago está querendo dizer é que, sou crente, e daí? Quais são as suas obras? Aí Tiago vem falar, Tiago pega muito pesado, da fé dos demônios. Lá em Tiago 2, 18 e 19 diz bem assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem, estremecem. Os demônios creem, tremem. A fé dos demônios tem razão e tem emoção. Você não vai poder ter a verdadeira fé praticando apenas os dogmas certos. É fundamental, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para te salvar, que somos salvos pela graça, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá ok, mas e daí? Em que isso se revela na prática do seu cotidiano? Em que isso, que Jesus é o Filho de Deus, que isso aqui é a palavra de Deus, é materializado no seu cotidiano durante todos os dias? Crer na palavra de Deus implica em mudanças em mim, porque os demônios, eles também creem. O que Tiago está dizendo é que eles creem, mas qual que é a diferença dos demônios que creem para quem foi salvo creem? Qual a semelhança e a diferença? A diferença é que os demônios creem e não conseguem praticar, e não praticam. Que diferença tem daqueles que creem e também não praticam para os demônios? Não sou eu que estou dizendo, é Tiago. Então os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus, creem que essa é a palavra de Deus, creem que Jesus morreu na cruz do Calvário. E o que isso significa para os demônios? Nada. Eu creio que Jesus também é o Filho de Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, você pratica não. Mas qual a sua diferença para os demônios? Qual que é a minha diferença para os demônios? É o que o Tiago está querendo dizer, que toda fé que não tem prática é fé demoníaca. Você crê teoricamente, mas não tem a prática. Diz Tiago, não sou eu, irmão de Jesus. Tiago está dizendo nisso, que crer na verdade implica em mudanças em mim. Onde foi que a prática das Sagradas Escrituras entraram na minha vida? Aí Tiago, no versículo 20 e 26, ele vai dizer: mas queres saber, ó homem sensato, que a sua fé sem as obras é inútil? Porventura não foi salvo pelas obras o nosso pai Abraão? Não foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras,
quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Entendendo Abraão aqui, Deus, vocês conhecem a história de Abraão e Isaac. Deus pede o filho dele, Isaac, para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Estima-se que da casa dele, do lugar onde eles estavam, até o Monte Moriá, eram 3 dias de distância. O texto diz que Abraão duvidou? Não. Abraão creu, pegou o menino e foi. Abraão, mais ou menos 117 anos, e o menino, 17 anos. Quem é mais forte, irmãos? Um senhorzinho de 117 anos, ou um rapaz de 17 anos? Provavelmente, digo eu, tá? Nesses 3 dias, esse Abraão começou a contar as histórias e falar sobre Deus para esse menino. Imagina se Abraão chegasse diante de Deus e dissesse: Deus, eu creio em Ti, creio que é o Senhor que está falando, mesmo comigo aí, Deus, eu creio, mas não vou fazer esse negócio não, tá? Vou fazer isso aí não. A fé de Abraão seria uma fé morta. Crer em Deus e não obedecê-lo é ter uma fé morta. E finalizando esses 2 capítulos que nós expomos aqui essa noite, imagine que Tiago apareça aqui hoje. Pode subir os meninos. Imagine que Tiago apareça aqui hoje. Você pode se colocar de pé também, meu irmão. Imagine que Tiago fala assim: vocês leram minha carta aí, foi? Apareça Tiago aqui hoje. E ele nos pergunte hoje, essa noite: e aí? Qual vai ser o seu comportamento a partir de hoje, quando Deus te provar além das suas forças? Se Tiago chegasse aqui essa noite e perguntasse: e aí? Até que dia você será participante ativo nas suas tentações? Até que dia você não guardará os seus olhos? Até que dia você não guardará os seus ouvidos? Até que dia você não guardará o seu coração? Até que dia você alimentará os seus vícios? Até que dia? Tiago perguntaria para nós essa noite. Ele diria bem assim: olha, eu sei que Deus vai provar vocês além das forças de vocês, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Mas a responsabilidade de vocês no que tange a tentação, ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, até que dia? Tiago talvez perguntaria para nós essa noite. Talvez Tiago estaria desatualizado quanto à situação aqui de Ouro Branco, mas ele veria muitas pessoas necessitadas de conversa, de relacionamento, de um abraço. E Tiago perguntaria: até que dia aquele irmão na igreja que congrega com você, já tem 13 anos, você sequer sabe da vida dele? Uma pressa louca para o culto acabar, para você ir embora assistir o Fantástico. Vambora. Porque eu já fui lá, dei meu culto para Deus e tá bom, então tá ótimo. Até que dia pessoas próximas a você não será curada porque você simplesmente não colocou a mão sobre essa pessoa e disse: eu te repreendo enfermidade no nome de Jesus? Até que dia? Até que dia você tratará pessoas de formas diferentes? Até que dia eu e você faremos acepção de pessoas? Aos mais ricos, uma forma de tratamento; aos mais pobres, outra forma de tratamento. Pior do que isso, aos de fora da minha casa trato com educação, aos de dentro da minha casa eu grito, eu humilho. O mínimo que poderia fazermos dentro da nossa casa, irmãos, é tratarmos os nossos como nós tratamos as pessoas do lado de fora da nossa casa. Até que dia você vai tratar seu marido desse jeito? Você podia tratá-lo pelo menos como você trata seu patrão. Até que dia você vai tratar sua esposa desse jeito?
Você poderia tratá-la pelo menos como você trata o vizinho da frente, a vizinha da frente. Até que dia você vai tratar seu pai desse jeito? Você poderia tratá-lo pelo menos como você trata seu professor na escola, o mínimo que se esperava. Tiago chegaria até nós e estranharia, por que vocês tratam tão mal os seus familiares, e tão bem os da igreja, e tão bem os de fora? Tiago talvez perguntaria: onde é que estão a prática da fé de vocês? O que vocês fazem com a prática? Deixa eu ver as obras de vocês. O que mudou em você em relação ao seu comportamento com os seus vizinhos? Como é que você é depois de crente com o pessoal que você joga bola? Como é que você é com as meninas lá do tricô? Onde está de fato a sua prática? Onde está o resultado da sua conversão? É o que o Tiago perguntaria para nós. Nós vamos cantar essa canção. E essa canção fala de Deus de milagre. E se tem um milagre de fato muito poderoso, é quando um crente se converte. Irmãos, ganhar pecadores para Jesus, ímpios para Jesus é fácil. Difícil é evangelizar crentes. Mas eu creio num Deus que fará milagres na sua vida hoje. Eu creio num Deus que ajudará você a essa semana ser um praticante da palavra de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Enquanto os meninos estiverem cantando aqui, o Espírito Santo te guiará e tocará em áreas da sua vida que talvez não tenham práticas, mas que precisam ter práticas a partir de hoje, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enquanto você canta, enquanto você ora, o Espírito Santo te diz: eu preciso que você melhore nessa área, preciso que você melhore nessa área, preciso que você melhore nessa área. A palavra de Deus foi exposta e a palavra de Deus transforma. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Você nunca mais será o mesmo. Nós entregamos a nossa vida, foi a Cristo Jesus. Aleluia! Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Nós te adoraremos, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Senhor, nessa hora nós oramos por nós. Nós oramos por nós, representantes do seu reino aqui na terra. Senhor, a sua palavra foi exposta. A sua palavra é viva e eficaz. E talvez nós passamos anos a fio ouvindo a sua palavra e não praticando a sua palavra. Mas nós cremos que ao sairmos daqui essa noite, o seu Espírito nos ajudará a nos portarmos como verdadeiros filhos de Deus. Senhor, naquilo que eu envergonho o Evangelho, me ajude. Senhor, naquilo que em mim é só teoria, me ajude a praticar. Senhor, aquilo que em mim, Senhor, é só ouvir e não há prática nenhuma, me ajude, Senhor, a ser um cristão praticante. Me ajude a ser parecido contigo, Jesus.
E eu te peço nessa noite e nessa hora, que não faz mais um milagre agora naquela pessoa que está necessitada. Faz um milagre em mim essa noite, Senhor. Faz um milagre em mim nessa noite, Senhor. E arranca, Senhor, todo tipo de farisaísmo que há em mim. Conheço muito, pratico nada. No nome de Cristo Jesus. Arranca de mim toda a falsidade, toda hipocrisia, tudo aquilo que não é praticável, Senhor. Arranca de mim. Faz um milagre em mim, Senhor. E eu te peço que me transforma. Me transforma, Senhor. Me transforma. O meu caminhar, o meu deitar, o meu relacionar com os meus irmãos, o meu relacionar com a minha família, com os meus patrões. Que eu seja um cristão de verdade, não só na teoria, mas na prática. Que eu seja sim, um cristão que vem ao culto, que crê na sua palavra, que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que isso seja transformado em prática na minha vida, Senhor. Eu oro no nome de Cristo Jesus, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Meu Deus é Deus de milagre. Meu Deus é Deus. Você pode cantar? Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.